Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre espírito. E é bem importante assim porque muitos denominam a pessoa como espírito e também denomina Deus como espírito. Deus é divino, então o espírito humano é espírito. O que faz o ser humano é o espírito. Depois nós temos aquela confusão assim de falar que quando a pessoa faz qualquer coisa e que apresenta uma insegurança, denomina aquilo como espírito, aquela pessoa, o espírito daquela pessoa. O espírito é algo superior. Então o comportamento que cada pessoa tem é diferente do que a movimentação que existe do espírito. Então, se a pessoa possibilitar que o seu espírito manifesta de maneira correta, essas manifestações do espírito estão na atualização que quando a pessoa atua, ela atua com um saber e esse saber não passa pelo raciocínio. Então entra a intuição. Nesta condição é que o espírito se manifesta. Então nós tínhamos que lembrar assim, o que faz o ser humano é o espírito. O que move o nosso corpo é o espírito. Então muitos denominam alma. Então a alma é um envoltório do espírito. Fazem referência sobre o espírito quando apresentam um movimento numa moradia ou num local, fala assim que aquele espírito está fazendo aquelas movimentações. Então, somente assim, quando utiliza o termo espírito como se fosse uma coisa fantasmagórica. Não, o espírito é um equilíbrio. Se o ser humano possibilita, então o ser humano, permitindo que o espírito atua, deixando o seu raciocínio menos, porque nós normalmente utilizamos mais o raciocínio e está sempre fazendo com que ele quer sobressair. Então fala-se das referências, das conquistas, mas ele teria que lembrar assim, que o que possibilitou essas referências, estas conquistas, tem duas maneiras. A necessidade que a pessoa tem de apresentar-se por ter tido aquelas conquistas ou a necessidade interna. Mas ele teve que ter a força do espírito para fazer aquela movimentação. Então o espírito é que move o nosso corpo, é que nos possibilita aquela condição bem importante assim, de ter uma paz interna, e para que venhamos a ter esta paz, precisa de lembrar que é uma condição que não entra o entorpecimento. Então quando entra entorpecimento, entra uma manifestação que a pessoa acha-se que agora ela está mais liberta. Não é mais liberta. A manifestação do espírito é numa condição de desespero, como aquela pessoa está apresentando. Então entrou o entorpecimento, entra o desespero. Então aquela maneira agradável que a pessoa passa a ter é justamente por isso. Dentro dela agora tem o desespero. Porque o espírito vai ficar prejudicado. Então as manifestações que nós tínhamos que ter, teria que ser manifestações que nos possibilita um equilíbrio, possibilitando assim que aqueles com quem nós viermos a relacionar, equilibra-se também. Então o ser humano, o que possibilita ser humano é o espírito. Deus é divino. O ser humano tem dentro dele o espírito que o movimenta. Se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie com seu like.